Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tô aqui para parte 3 de Investigando a Lore do Criminality. Eu falei assim. E bom, cara, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir todos os vídeos nossos. Então, vamos nessa. Bom, galera, na parte 1 a gente falou sobre o Criminality estar ligado com o Blackout. E hoje... Não. E a parte 2 a gente falou sobre o Criminality, sobre o Scope. E bom, cara, hoje a gente vai falar aqui sobre os kits do Criminality. Que, na real, que são o The Fallen, The Necromancer e o The Slayers. E bom, galera, eu tenho uma ideia de ter uma lore porque desses kits, porque um é no Halloween e outro é mais ou menos no Natal, que dá pra dizer que são datas contrárias. E bom, cara, vamos lá para a primeira coisa que eu quero falar. Bom, aqui no canal do Criminality temos alguns vídeos, esses 3 aqui, acho que são os 2 na real, que é esse aqui, ó, que tá piscando, e esse. E bom, agora vamos primeiro. Bom, cara, esse aqui é o Castelo do Necromancer, e dá pra ver que ele é um setor. E bom, cara, eu diria que ele tem direta conexão com o setor, o setor 4, por causa dessa ponte, mas eu não posso comprovar nada. Enfim, vamos continuar vendo. Bom, galera, ele aparece aqui falando com a criatura das sombras, que ele falou que localizou a relíquia. Se você não sabe o que é a relíquia, é um item que o The Slayer usa para ficar mais forte. E se não tiver o The Slayer, usa para ficar invisível. Bom, vamos continuar. Dá pra ver que a criatura, ela fala que você viu o Necromancer que o Necromancer viu ele muito bem. Falou que ia enviar, falou pra ele enviar os The Fallen. E bom, cara, dá pra ver que esse bicho é muito poderoso, porque o Necromancer se curvou a ele. Então, vamos continuar. E aqui a gente tem a figura dele, que até tem na imagem da parte 2 do Investigando Criminality. E a única coisa diferente dá pra ver é que ele tem umas pontas ali em cima. Enfim, vamos lá. Vou enviar todos. E aqui ele pega essa bola que parece que é um poder do Necromancer. Porque se você ver, é a mesma bola que fica naquela... Não sei falar. Isso aí que tá na imagem. Que a bola é igual. Só tem menos brilho. Ele chama os The Fallen. São tipo morcegos, dá pra ver, né? E ele fala que setor 7. E assim os The Fallen vão no setor 7. Ele fala algo que eu não consegui entender. E aqui parece que quando o The Slayer, seja lá onde ele estiver, ou como ele está, ele percebe que os The Fallen estão vindo, que é todo inverno, começo de inverno. Os The Fallen todos vêm. Quando os The Fallen todos vêm, a espada do The Slayer vem para alguém combater os The Fallen. Faz um buraco negro e surge o portal do The Slayer, que nem um meteoro. E aqui está a espada do The Slayer.
Bom, galera, essa aqui é a parte 2 daquele vídeo que começa com esse cara metendo snipada nos outros. Esse cara parece ser um militar. E aparece ali os The Fallen, que nesse Natal foi o começo deles. Parece que ele desaparece. E um fato interessante é desse evento de escuridão, que eu não sei por que acontece, mas acontece esse som e pá, tudo fica como uma névoa. Eu não sei por que, se você souber, manda aí nos comentários, ou tiver teorias, por que que fica assim e toca esse alarme. Enfim, tudo fica escuro. E o The Fallen aparece atrás dele. Isso é só um efeito, né? Que ele não teleporta. E aí vai mostrar mais do The Fallen. Que mostra... E bom, dá pra ver que eles são simplesmente fantasmas. Porque tem um efeito que faz que eles sejam imunes a balas. Aí eles pegam a espada deles e você já sabe o que acontece aqui. Aí surge a fraqueza deles, que são logo itens de perto. E aí está a relíquia. Esta é a relíquia. Não mostra muito sobre. E aqui eu não entendi muito, mas parece que algo amedrontou os The Fallen. E aqui é uma área misteriosa do vulcão, que fica lá nos esgotos. E bom, cara, o The Slayer vai pra cá e aparece uma criatura ali atrás. Olha essa criatura. Ela tem olhos amarelos, brancos. Bom, não dá muito pra saber. E parece que o The Slayer percebeu que tem alguém ali. E não sabemos o que acontece depois. Isso é um mistério até hoje. E cara, depois dele aparecer, simplesmente fica tudo escurece. E ele tá no vulcão, que tá muito iluminado pela lava. Tudo fica escuro de repente. Talvez foi ele que... É ele que deixa tudo escuro. Bom, nós não sabemos. E provavelmente... Não sabemos. Mas uma teoria que eu tenho daquela criatura é que ela seja do setor 4. Porque se você for ver, os olhos dos zumbis são da mesma cor. Mas dá pra ver que não é um zumbi normal, porque ele fala. Dá pra ouvir umas falas. E bom, nos vídeos temos só isso. Bom, galera, agora eu queria falar da minha teoria aqui sobre os kits. Bom, galera, minha teoria é que no início de tudo, ainda havia os setores e ninguém sabia disso. E, enfim, até que um dia surgiu a anomalia do Necromancer. E, bom, alguém foi possuído pela orbe dele e ele reviveu e entrou na pessoa. Tipo, Jesus Christ. Aí veio o The Slayer, que era um guerreiro da época, um protetor. Lembrando que eu tirei isso da minha cabeça, eu só tô falando isso para ter uma lógica. Que por enquanto não tem nada que vá contra isso. E bom, cara, vendo o The Slayer, o Necromancer, o The Slayer era mais forte que o Necromancer. Tiveram uma batalha, o The Slayer venceu, só que o Necromancer fugiu, teleportando. E ele usou o poder dele para criar uma poção. E ele jogou essa poção em algum lugar estratégico. Alguém chegou lá
e viu ela e tomou a poção. E assim ela foi envenenada. Como acontece quando você morre, quando você toma poção, você morre e dá pra ver o necromancer entrando em tu. Só que ali é um fantasma necromancer. Então o que acontece é que você simplesmente ele foi transformado, essa pessoa. E assim o necromancer fez um exército de Defiance. Só que assim, já que o Dayslayer percebeu isso, ele foi em busca da relíquia, que literalmente era uma relíquia na época, que era muito raro de se encontrar. E ele foi ele destruiu todas as paredes dos setores, porque só ele, o Necromancer, esses kits sabiam, menos o Defiant, que ele era uma pessoa normal. Ele passou a descobrir depois. E, bom, e ele quebrou uma das paredes. Por isso, essa minha teoria também faz sentido, porque tem vários buracos nas paredes do setor. Tipo, tem vamos supor, as paredes são tipo assim. E o Necromancer, não, o Desiree foi lá e quebrou elas. Simplesmente quebrou as paredes. Ele encontrou uma caverna aberta, que já percebeu que tinha alguma coisa lá. Algo brilhante, que como vocês viram lá no vídeo, a relíquia brilha. E ele pegou, sabendo que é a relíquia. Eu não sei como é a cena, eu vou deixar aí na tela como pegando a relíquia com o Dayslayer. Mas ele ganha mais poder, ele fica mais eletrizado, ele brilha de eletricidade. E aí, ele foi pro confronto contra o Necromancer. E simplesmente os dois estavam no mesmo nível de força, entre aspas. Acho que o Necromancer ele só pegou vários aliados. E os Defiants fugiram. E o Necromancer e o Dayslayer deram um ataque final deles. E bom, cara, o ataque final deles se confrontou. Fez uma explosão que simplesmente revelou as barreiras do setor. Tipo, vamos supor que isso aqui é uma simulação. Mas as pessoas não veem essas paredes. Só que quando elas vinham aqui no canto, que ninguém via porque para elas não tinha casas, elas batiam com a cara. Só que ninguém foi testar isso. E quebraram as barreiras. E a energia das barreiras se juntou em uma só, que criou o X-24. Tá bem doido essa história. Quase não faz sentido nenhum. E a outra energia e uma pequena parte... Não, esquece. Ia falar que uma pequena parte se virou a Cope Coin, mas isso é dos Cope, os Cope que forjaram. Enfim, a Etiqueta. Enfim, e bom, cara, com isso o Necromancer virou tinha uma gosma preta que conseguiu sair do setor pelo portão. E o Dayslayer ele foi desintegrado, mas sua espada continuou lá, o que fez ele conseguir ter energia para continuar vivendo. E os Defiants, eles fugiram pro castelo do Necromancer. E, bom, aí vem a coisa. O que aconteceu com as pessoas? Bom, várias morreram enquanto a batalha deles dois. E a maioria ficou revoltado, o que fez os outros também tiver que se defender. E aconteceu
muita bala. O que tornou o Criminality, que as leis se quebraram e o setor 7 virou um puro caos. Já os outros, isso acho que fica pro próximo vídeo sobre Criminality. E bom, galera, rapidão aqui, trocando de assunto, muito obrigado pelos 400 inscritos, que vocês estão me ajudando bastante. Enfim, galera, muito obrigado por assistir até aqui. No próximo vídeo, provavelmente vamos falar sobre como surgiu o setor 4 e o setor 3. Mas bem, vai ser um pouquinho difícil porque eu acho que eu não tenho muitas informações de fáceis de acessar sobre esses dois setores. Mas isso vai ficar no próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu. Fui. Tamo junto.